Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aí mais um com a Palavra Podcast, né? E como você está vendo aí na descrição do vídeo, a gente vai falar sobre o Sola Deo Glória, para a glória de Deus, né? Glória somente a Deus. E estamos aqui com um convidado muito especial, né? E eu vou deixar ele se apresentar. Depois eu falo um pouquinho mais, tá bom? Já vou passando a palavra. Já pra mim, já. Já. Não, pelo menos pra me apresentar, e se eu sei responder bem. Rodrigo já tô Bom, meu nome é Elisafar. Meu nome não é Pastor Elisafar, né? Meu nome é Elisafar. Pois é, né? Mas muitos me conhecem como Pastor Elisafar, né? Sou ali o pastor auxiliar na Igreja Batista Cidade. Há 10 anos já, 20 anos na igreja, mas há 10 anos pastoreando, né? Dou aula no Seminário Teológico Batista Potiguar, 8 anos já. Então, nessa área teológica, a gente tem caminhado aí junto com os batistas potiguares, né? E sempre trabalhando na área educacional lá na igreja, né? Fora isso, sou casado há 20 anos. Tenho 2 filhos, um rapaz com 16 e uma moça com 12, né? Essa é a minha área, que eu posso dizer assim, ministerial, né? Sim. Que aí engloba a família e a igreja, né? Rapaz, temos algumas similaridades, viu? 20 anos de casado também? Eu faço esse ano, 20 anos de Eu casado. também faço 20 esse ano. Mas qual mês? Eu faço em dezembro. Então eu sou um pouquinho mais velho, faço novembro. Dia 29 de novembro, a Aline vai assistir, eu sei que ela vai assistir esse episódio depois. Claro. Dia 29 de novembro, faço 20 anos de casado. Eu sou no dia 26 de dezembro, tô fazendo aí 20 Mas anos. deixa eu passar o Natal pra casar logo após Pois o Natal. é, rapaz. Eu ia casar dia 27, mas aí mudaram lá em cima da hora. Foi impressionante, mas deu certo. Longínquo, 2003, né? Nos casamos lá em 2003. 2003. Quando eu penso nisso, assim, eu vejo, papai, tô ficando velho. Viu? Pois 20 anos de casado. Quando eu casei, aí é que negócio da sua casa, a pessoa vê assim, 10 um anos de choque, casado, não, a pessoa vê 10 anos de casado, isso é longe, 10 anos de casado, né? Uma década e tal. Aí você que não chegou 10 anos de casado, né? Aí você olha assim, 20 anos de casado, aquela distância, aí vê 25 anos, né? Bodas de prata, vê uma distância. Mas eu tô chegando Pois aos é. 20, rapaz, esse dia eu tava pensando, eu falei, cara, esse ano eu faço 20 anos, daqui a pouco eu faço bodas de prata, 25 É anos, isso tá bem mesmo. pertinho, né? E é bom a gente ver os nossos filhos, né, crescendo, interagindo de uma forma diferente a cada ano que passa, né? É bom ver essa evolução. As conversas As passam a ser conversas diferentes, né? totalmente diferentes. E eu sei que o seu é semelhante ao meu, é umas filosofias, Mas, umas perguntas menina, é difíceis. desse Cara, jeito. olha assim, tem hora que sai umas assuntos Ainda bem assim. que agora tem o chat GPT. A gente tava até discutindo há pouco tempo sobre isso daí e teve também, eu também trabalho numa instituição educacional Aham. e fui para um evento que é Expo Eduque, Certo, né? conheço. E aí foi falado muito sobre inteligência artificial e aí tava comentando aqui com o Sim sobre isso, que veio aí pra gente usar como ferramenta, né? E não Não para criar. substituir, né, a Exatamente. nossa mente, né? Ela serve para auxiliar, porque ela consegue gerar, né, automaticamente coisas em tempo que nós não conseguiríamos gerar. A questão é que é para somar aquilo que a gente já Uhum. tem em mente para organizar, É. né? Mas não para fazer o nosso trabalho. Tipo, é uma questão de otimização, né? Ele vai Exatamente. nos ajudar para Exatamente. otimizar o nosso tempo. Né? Pronto, no meu caso, além da área ministerial, eu trabalho com tecnologia, né? Então, para mim, hoje, é uma ferramenta importantíssima, porque às vezes eu gerando um código, essas inteligências artificiais, elas têm uma ajuda muito grande, porque ela consegue verificar algum erro que eu cometi, né? Sim. E dar exemplos de como eu posso melhorar o meu código. Uhum. Então, é uma ferramenta muito boa. Você é desenvolvedor? Sou desenvolvedor. Nossa. Olha aí, já temos É. falar sobre esse assunto já rende um podcast, né? Com certeza. Inteligência Eu artificial e a amo fé, ou inteligência tecnologia, artificial e a isso é bom Bíblia. demais. Como a Olha, tecnologia viu, pode Márcio? nos. Anota aí. Quem trabalha com isso? Eu trabalho com TI, mas não com a parte de desenvolvimento, né? Eu olha trabalho com aí. TI, mas a parte de suporte, né? Eu sou TI, mas
Da parte de Vi suporte, né? desenvolvimento Aham. no técnico, na faculdade, mas não é minha área de atuação, não. Até É. acho legal, assim, o pessoal que desenvolve, mas não me Co- enveredei pelo Coisa de campo. maluco, né? Ver aqueles códigos todos. Não, na época que eu fiz, principalmente o técnico, eu achei legal, mas Aham. não foi a área que eu quis Uhum. me aprofundar, não. Eu gosto mais da parte de hardware mesmo, a parte mais Sei, sei, sei. de ferramenta e tal. Então pronto, vamos lá, Ferinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Antes de tudo, eu queria. Eu não. Eu tinha vontade de falar isso, mas. Eita, Essa agora que você vai falar isso, eu não sei o que é, mas. Não, mas eu acho que é um momento ideal para eu falar. Uma coisa que eu já tinha comentado, se eu não me engano, com o Madison uma vez, de que uma, é meio que uma gratidão, né? A Deus pela sua vida, porque eu vejo que você é uma pessoa que realmente tem a visão de reino de Deus. Porque você é uma pessoa faz parte de outro ministério, de outra igreja. E sempre quando a gente pede uma ajuda e para nos suportar em alguma coisa, nos ajudar, você sempre está à disposição, né? Independente de fazer parte de igreja A, B e C, você não mede esforços e está presente. Então, isso aqui, esse convite, você está aqui, é mais um exemplo dessa visão que você tem, e eu venho parabenizar e agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Amém? Eu que É isso. agradeço, na verdade, porque assim, eu realmente eu não tenho muito essa questão de igreja X e Y, não, sabe? É, desde que eu entendi que o reino vai muito além de placas de igreja, né? Nós não estamos em times diferentes, nós jogamos no mesmo time, Sim. né? E Exatamente. essa é a questão, né? Então nós estamos somando, nós estamos indo para a mesma direção. Então nós temos que ajudar um ao outro, inclusive de denominações diferentes, Uhum. né? Eles podem ter até uma linha doutrinária diferente da nossa, mas a intenção, a intencionalidade deles é a mesma, né? Que é levar ao mundo perdido a salvação de Cristo Jesus. Então nós temos que unir forças nesse sentido, né? Então nada mais justo do que nós termos essa visão de reino, né? Uhum. Não é visão de igreja, é visão de reino, né? E isso eu acho que todo mundo deveria ter, né? Então eu que agradeço pelo convite, né? Eu que agradeço por ter a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Nesse podcast que daqui a pouco vai estar aí viralizando aí no mundo todo, Glória a Deus. né? Glória Pra a glória Deus. de Deus. É. Pra glória de Deus. A glória de Deus. Olha o chama aí. Vamos chamar a Deus. Qual é o tema de hoje mesmo, Rodrigo? Repita Só, 96. Sola deu glória aí, ó. Ih, rapaz, vamos estar falando até em latim. É. Potência. Amém, amém. E aí, vamos iniciar, né? Já apresentados, né? Eu e o Cinho, a galera já tem o. Pra quem não conhece, meu nome é Wilson Moura, né? Tô lá na Ibavim também, né? Servindo lá com os jovens já há alguns anos. Eu sou o Rodriguinho Ferinha. Se quiser saber mais de mim, tem um vídeo aí, o primeiro vídeo da gente. Primeiro episódio. Primeiro episódio tem descrevendo aí, testemunho, enfim. Mas vamos lá, né? Vamos embora. Embora E que aí, tem muito terreno, tem muito chão pra gente andar. e aí, a primeira indagação, né? A primeira pergunta. E vou pedir aqui pro pastor falar sobre o significado, né? O significado desse sola. O que significa sola Deo Glória e o que se representa, né? O que representa na Reforma Protestante, enfim. Qual o significado do sola Deo Glória e para a Reforma Protestante, qual foi o impacto, né, desse sola? Ok. Todos eles são um termo latino, né? Mas o sola Deo Glória, né? Somente a Deus a glória, né? Ou unicamente a Deus a glória, é um termo que ele representa de uma forma geral toda a reforma protestante. Esse termo, ele nasceu, e é interessante que ele não nasceu assim de um modo como
como se alguém tivesse sentado, estruturado, e vamos colocar esses pontos aqui para que a reforma protestante possa ter essas bases, né? Na verdade, todos esses termos eles foram naturalmente surgindo e vendo que cada um deles tinha sua importância em relação ao contraponto que eles queriam colocar diante da Igreja Católica Apostólica Romana, Uhum. né? E é interessante que quando aconteceu a reforma no século XVI, Martinho Lutero ele não estava com a intenção de bater de frente com a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele era um estudioso, ele era um professor da universidade, né, de teologia, ele ensinava a Bíblia, e, e quando ele colocou as 95 teses ali em Wittenberg, né, era algo que era muito natural. Ele não foi o primeiro a colocar alguma tese ali para ser discutido sobre alguns assuntos. Só que o que ele colocou foram contrapontos que foi muito fortes. E a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não gostou muito desses pontos que foram colocados. Por quê? Porque quando você começa a tirar a autoridade daquele que detém todo o poder e começar a colocar em outra posição, isso começa a mexer um pouco com o ego das pessoas. Incomodar, né? Exatamente, Isso. incomoda. Então, quando ele colocou alguns pontos ali, ele não colocou diretamente as 5 solas, mas indiretamente ele já estava colocando, porque ele estava tirando aquilo que nós, homens, naturalmente temos e queremos sempre mostrar para a sociedade que temos, que é o orgulho, que é o ego, que é algo que nós já fazemos naturalmente devido ao pecado, que é a nossa própria glorificação, né? Então, quando ele colocou as 95 teses, ele estava mostrando que o Papa ele não era a autoridade suprema, Uhum. que a Igreja Católica, a tradição, né, que é uma coisa que até hoje é muito forte, né, que é um dos contrapontos em relação à Reforma Protestante, é a tradição da Igreja Católica. É bom a gente falar Igreja Católica Apostólica Apostólica Romana, Romana. É, né, porque até então romana nós não somos, mas somos Igreja Católica isso. também, Uhum. né? E apostólica não deixa de ser, né? Uhum. Então, quando ele começa a apresentar esses pontos, é, alguns, alguns poderosos da Igreja Católica eles não concordam com isso. Lembrando que quando a gente fala da reforma, a gente sempre lembra do Martinho Lutero, né? Porque é a pessoa mais famosa, entre aspas, assim, mas houve várias reformas. É. Né? Então, Suíça teve um com Zwinglio, né? Depois, um tempo mais para frente, não startando, mas como um grande reformador e líder que era Calvino, né? Então, esses homens que lideraram essas reformas nas suas cidades, nos seus países, né? Eles viam essa autoridade papal de uma forma muito contundente, sem contar com a questão das indulgências, e com certeza vocês já devem ter, Já. né, É. Mas, comentado a respeito sobre isso. Então, quando você tira a glória ou a autoglorificação do homem e coloca em Deus, isso incomoda aqueles que estavam no poder. Isso incomoda aqueles que estavam se achando o dono realmente da religiosidade e o dono de toda uma nação, né? E o Papa ele tinha realmente essa autoridade. Uhum. Agora, a gente também não pode deixar de falar que esse termo, ele, apesar dele ser algo que é voltado para somente Deus, a glorificação, mas os próprios reformadores, eles também, num determinado ponto, eles começaram a deter esse mesmo poder que o Papa tinha, né? É impressionante que, assim, o homem, mesmo tendo esses pontos de sola Deo glória, né? Somente a Deus a glória, a soberania total do nosso Senhor, né? Mesmo assim, aqueles que estavam à frente, quando não concordavam com determinados pontos, eles eram um daqueles também que pediram até ou concordaram com a morte. É. Por exemplo,
vocês falaram sobre a história dos batistas aqui, né? Provavelmente eu não consegui assistir tudo, mas falaram dos anabatistas. Exato, a gente... Falou. Eduardo falou sobre os anabatistas. Pronto, então os anabatistas, para vocês terem uma ideia, a quantidade de mortes que foram dos anabatistas, que foram concordados pelos reformadores, foi quase ou superior aos primeiros séculos do cristianismo, das perseguições. Então você consegue imaginar que os reformadores eles eram concordantes em relação a isso. Então esse termo, né, só lhe deu glória, né, somente glória a Deus, é um termo que é para tirar justamente o orgulho próprio do homem e transferir tudo que é de primordial para o Senhor. Mas devido ao pecado, mesmo assim, os reformadores, e até hoje, nós ainda continuamos nessa pegada, né? Dessa forma. Mas a ideia é baseada em 1 Coríntios 10:31, né? Esse texto onde fala que somente a Deus toda a glória, toda a honra, toda a glória. Então, baseado nesse texto, baseado em toda a escritura que mostra a soberania de Deus e aonde grandes homens que passaram pela nossa terra, né, sempre glorificaram a Deus em todas as coisas. Então eles entenderam que esse deveria ser mais uma das 5 solas. Apesar que, como eu falei, se fosse colocar em ordem, né, sempre Deus em primeiro lugar, sempre a honra, a glória a Deus, e depois todas as demais coisas, porque inclusive só lhe deu glória, ele está muito relacionado à soberania de Deus e à soberania de Deus em relação à salvação, né? Então, mesmo que seja através da fé, mediante Cristo Jesus, né, a graça, e nós entendemos que é mediante a morte de Cristo para a salvação de nós, mas tudo isso vem de Deus. E até o pessoal não gosta quando eu canto, porque eu tenho uma voz assim meio complicada, mas tem. Eu acho que o Madison tá ali, ele tá assim balançando a cabeça pra mim, concordando, é verdade. Eu vou assustar nosso convidado. Não, mas nada que uma boa inscrição depois não resolva a situação. Eu vou só dizer, teve um episódio aí que ele inventou de cantar. Que ele teve que colocar um louvor por cima. Coral, que cantava a mesma música, sabe? Aí joguei lá o coral assim. Aí conseguiu sumir com a voz consegui, dele. né? Consegui assim. Mas vou dizer, tipo, a música, a essência da música é que ele nos amou primeiro, né? Sim, sim. Acho que ele nos amou. E eu amarei para sempre. Tá bom, tá bom. Você vai ter que colocar de novo, porque... Namorado. Ele nos amou primeiro, com certeza. Esse amor de Deus é o que... inclusive a Bíblia fala isso, né? Que as misericórdias do Senhor, né, elas são as causas de nós não sermos consumidos, né? Pois é. Então, assim, Deus nos ama tanto, a sua misericórdia é tão grande sobre nós, né, para conosco, que a sua ira, né, que nós merecemos, né, se não fosse o sangue de Cristo Jesus sobre nós, mas a sua ira ela é retardada devido às suas misericórdias, né? As misericórdias do Senhor, elas são as causas dessa ira não ser sobre nós, né? Então veja como o amor de Deus é tão grande, de inclusive entregar seu próprio filho, né? Que é o ápice desse amor, né, para conosco. E aí é muito real que a gente o glorifica não pelo que ele... sim, também pelo que ele faz por nós, né? Pela sua misericórdia, pelo seu amor. Mas fundamentalmente pelo que ele é, né? Então a gente o glorifica, o ama, simplesmente por quem Deus é, né? O Deus, o Criador, Todo-Poderoso. Então, você falou também da questão do Papa, que era a voz de Deus, né? Naquela época era considerada a voz de Deus, era Deus na Terra. Então, quando chega a reforma protestante e fala que somente a Deus toda a glória, quebra. E aí? E eu? Eu que sou Papa? Exatamente. Eu que sou Deus aqui na Terra, como é que fica a minha situação? Então, exatamente. Bastante importante o que você disse. Né, assim.
tem... Todos os Né? pontos das solas, né, todos os pontos que são colocados ali, eles vão de encontro diretamente a alguma coisa que a Igreja Católica Apostólica Romana estava vivenciando, né, na Idade Média. Como eu falei, Martinho Lutero, ele nunca foi contra a Igreja. Uhum. Ele queria um debate acadêmico, ele queria conversar e mostrar que a Igreja não estava fazendo as coisas de uma forma correta. Ainda mais porque o Papa, naquela época, ele estava construindo uma igreja pomposa, né? E ele precisava de recursos para isso. E esses recursos começaram a chegar de forma um pouco errada até a população, que eram as indulgências, né? Uhum. Que é muito famoso, é o que se mais fala, né? Sobre... E Martinho Lutero e tantos outros começaram a se incomodar com isso. Porque esses que vendiam as indulgências, eles não falavam coisas que o Papa falava, eles falavam às vezes coisas que ele achava que deveria falar, É. né? E com isso, a revolta começou de uma forma muito grande. Só que ninguém tinha coragem de bater de frente à igreja, porque sabia que a sentença era morte, É. né? Então, de alguma forma, eles tinham que provocar isso. E Martinho Lutero ele provocou com um debate. Só que o que ele colocou, os pontos que ele colocou aí, meu amigo, É. aí já foi um soco no estômago. Eu acho Até que- porque ele não queria derrubar a Igreja Católica, ele queria justamente propor uma ideia para realmente reformar a igreja, para Isso. que fazer essa autoanálise e seguir, voltar, né? Voltar Exatamente, aos voltar aos princípios. princípios. É tanto que, assim, a forma de liturgia, né, de Lutero não era nada diferente do que acontece. Por exemplo, ele acreditava na consubstanciação, né, em relação a ser, que era um dos maiores debates entre ele e os outros reformadores, né? Ele acreditava dessa forma. Então, assim, até hoje a Igreja Católica Apostólica Romana acredita. Acredita Eu vou chamar assim. agora de católica, todo mundo vai saber, né? Então você corta aí o restante da frase. Mas era um dos pontos que ele concordava, e os outros reformadores não. Não. Né? Eles entendiam como nós entendemos hoje, que é um simbolismo. Né? Então, assim, essa raiz da Igreja Católica permaneceu no coração dele até um bom tempo. Ele era um homem piedoso. A ideia de Martinho Lutero é interessante, se vocês já leram alguma coisa sobre ele, né? Ele tinha muito medo da morte. Ele é um Sim. cara que se flagelava para pedir perdão ali, porque ele não sabia o que poderia acontecer com ele depois da morte. Né? Então, assim, ele era um cara piedoso, ele era um cara que era voltado para as coisas do Senhor. E por isso ele se incomodou. E nesse incômodo, Deus o usou de uma forma que nos alcançou até hoje, né? Eu acho que o senhor falou umas coisas bem interessantes com relação à reforma. Primeiro que até como inicia, né? Como o Rodrigo frisou novamente, né? Principalmente Lutero, não sei os outros reformadores, mas principalmente Lutero e os pré-reformadores, né? Eles não Sim. queriam criar uma Não. nova igreja, não queriam criar Não. uma nova religião, vamos dizer assim. Eles viam coisas erradas, viam, tipo assim, essas coisas estão erradas na igreja aqui, teologicamente falando, né? Uhum. E pode ver que não foram pessoas do povo, né? Eram eruditas, eram Exatamente, professores, era quem tinha exatamente. acesso às escrituras naquela Isso. época, né? Aham, Era quem podia questionar, era quem lia, quem estudava, né? exato. Então, mas eles queriam realmente reformar, tipo, vocês queriam, ó, tinha uma igreja saiu do rumo aqui, o rumo era para estar seguindo por aqui, está seguindo outro rumo, vamos voltar. É. E a reforma, ela se dá por um texto bíblico, Romanos 1,17, né? Quando Lutero, ele entende a questão da justificação, né? Ele entende a justiça de Deus, e ele não se autoflagela, ele não fica mais agora preocupado com isso. E aí é uma explosão na mente dele. Ele fala assim, peraí, tá tudo errado, eu estava enxergando as coisas de uma forma errada, não é desse jeito. E através dele, que aí há uma coisa que favoreceu muito a sociedade, né? Porque já era o início da imprensa, né? Do início da imprensa. Então, a Bíblia, ela foi traduzida para o alemão, algo que era impossível para a população ter acesso. As missas eram feitas em latim,
Então, só quem entendia era aqueles que tinham acesso à palavra, então era muito fácil eles falarem apenas aquilo que eles queriam falar. E quem não sabia de nada tinha que acreditar em Tá. tudo aquilo que ele estava falando e Exatamente. acabou-se. Eu vi até Né? um dia desse, eu vi acho que foi no Instagram, um memezinho. Eu acho que foi no Instagram. Era assim, uma família de camponeses da Idade Média, né? Tipo assim, a vida difícil, aquela luta toda. Falou, não, vamos pra igreja, né? Pra gente ouvir uma palavra do Senhor, ser edificado, tá, aquele negócio todo. Aí chegava na igreja, quando tava sentado no banco lá, aí o padre fazendo a missa em latim, aí eles ficavam assim, olhando pro outro, olhando pras imagens, tipo assim, Tá Não vendo, entendia né? nada. não tinha uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma Aham. palavra de edificação, de confronto, não Pois tinha, né? é. Aí ficar lá, ouvindo assim, né? Então, com isso, aí muda tudo, né? Então, o povo começa a ter acesso. E aí os reformadores, né, eles começam a ter um entendimento e uma hermenêutica diferente um do outro, uma interpretação diferente um do outro, né? Então, começa a surgir pessoas que não concordam com algumas coisas que, por exemplo, Lutero concordava, né? Por exemplo, a questão das iconografias, né, das imagens, de pinturas. Não, sai tudo isso aqui, isso está tudo Uhum. errado, né? Vestimenta, aquela questão dos papas e dos bispos usarem aquelas vestimentas, né? Pomposos e tal. Pomposos, né? Pomposas, aquele negócio todo, não, quebra tudo isso daí. Então, assim, alguns reformadores eles não concordavam com isso. Não, a gente não está querendo quebrar a igreja, a gente está discordando de pontos teológicos. Então, começa a surgir dentro da própria reforma outros reformadores e outras ideias, mas isso favoreceu também a sociedade e a população. Como, por exemplo, acesso à educação a pessoas que não tinham recursos, né? Então começa a surgir escolas, né, com educação para todos, coisas que veio da reforma Uhum. protestante, né? Então esses acessos começaram a ser melhor, coisa que a Igreja Católica jamais permitiria, né? Então é bem interessante porque quando a gente vai realmente para o âmago da coisa, a gente vê que toda essa estrutura que nós temos da reforma protestante, ela vem muito depois, né? Eu já posso dizer ali que com Calvino, que ele era um cara muito realmente sistemático, né? Ele é um cara erudito mesmo, e esse sim, era um cara tremendamente estudioso. Ele conseguiu colocar todas as ideias da reforma de uma forma sistemática, né? Então, Ele era, parece que era formado em Direito também. ele era Eu- formado em Direito, direito, né? ele era formado. Inclusive, ele não queria ser líder de nada, Ele queria né? ficar no cantinho Ele dele queria ficar no lá. cantinho dele, ele queria ficar ali de boa. Só que uma palavra confrontadora fez com que ele desistisse do descanso que ele queria ter. Ele queria ser, eu vi, acho que Ele foi alguma coisa queria. Ele queria se retirar para estudar, para aprofundar os estudos e estudar, ele tal. queria ser um cara realmente voltado para erudição, né? Uhum. Só que ele foi confrontado, não lembro agora quem foi o homem que o confrontou, mas a palavra foi mais ou menos assim: olha, que Deus castigue esse seu descanso, enquanto Eu vi você esses está dias vendo também. as coisas que estão acontecendo aqui e você não está tomando partido, né? E ele ficou abalado com aquilo e ele percebeu que realmente Deus o havia chamado para fazer alguma coisa, né? Então ele foi o que conseguiu sistematizar tudo, mas ele nunca quis polemizar nada. Uhum. Logo depois que foi Depois que polemizado, veio. Pois é, mas ele também não era o cara E que depois que queria ele morreu, mais polemizar. ainda. Até os nossos Mas dias ainda tem até polêmica, hoje né? tem polêmica e acho que ele fica se contorcendo lá no túmulo. Não era isso que eu Não era nada disso que eu estava falando. Agora, uma coisa que o senhor falou também que eu achei importante, interessante a gente frisar, é a questão desses pés de barro dos reformadores, né? Sim, Porque às sim. vezes a gente, muitos de nós cristãos, evangélicos, protestantes modernos, Aham, às vezes a gente coloca esses caras em pedestais, né? Como se os pois caras fossem é, santos, assim, quase no nível dos apóstolos, talvez. cara. E não, eles foram usados por Deus, claro, foram instrumentos do Senhor, a princípio para mostrar os pontos errados da igreja, mas a igreja católica quis seguir o caminho dela Uhum. e foi necessário seguirmos caminhos distintos. Mas todos eles tinham pés de barro, né? O Zwingli mesmo que o senhor citou, eu vi muita coisa de Zwingli, coisas terríveis Nossa, de Zwingli. terríveis. Do próprio Calvino eu vi coisas Também, de Também Lutero cometeu. também. todos eles, E todos eles. a história, e nem o Senhor nos manda passar pano para ninguém, né? Se os heróis que estão na palavra, o Senhor mostrou os pecados deles, né? De Exato. Davi, Aham. de Salomão, de Abraão, de todos os grandes homens todos os grandes heróis da fé, eles
A palavra não encobre os erros deles, não mostra só as qualidades, né? Só que aí hoje, às vezes, a gente meio que endeusa esses caras, Pois é. eleva eles a uma categoria especial e eles foram usados por Deus, mas todos eles tinham seus pés E de aí, barro. aí voltamos para o tema, Exatamente. porque você começa a dar glória para quem não merece glória, né? Isso. É. Uma pessoa ser usada por Deus não quer dizer que ela é isenta de qualquer coisa de erro, né? Então, todos nós aqui podemos ser usados tremendamente por Deus para transformar a sociedade, mudar o mundo, né? Um menino, nossos filhos, né? Eles Exato, podem exato. ser hoje, amanhã, alguém que vá mudar toda a história da humanidade. Um menino de 16 anos, ele tem condições de É. mudar a história da humanidade com algum feito que ele vai fazer, né? Sendo usado por Deus ou não, né? Uhum. Mas sendo usado por Deus, melhor ainda, Com né? certeza. Mas mesmo assim, todos esses, né? Eles têm os seus pés de barro, eles têm os seus erros, eles se reconhecem pecadores. A questão é que eles próprios, eles não tinham essa ideia que hoje nós temos deles, né? Eles estavam quebrando justamente isso. Só que nós, naturalmente, nós temos essa tendência. E isso não é uma coisa do passado, é do presente. Por exemplo, se você for para as nossas igrejas hoje, o pastor ele tem as pessoas têm uma visão do pastor de um homem mais espiritual do que as demais pessoas da igreja, né? Isso não é uma verdade, Uhum. né? O pastor ele não é mais espiritual. O pastor tem uma função diferente, né? A função do Isso. pastor é direcionar as ovelhas que não é dele, que é de Deus. Uhum. Então ele vai direcionar a igreja. Lógico, ele pode ter estudado mais, porque ele fez um curso de teologia, mas não necessariamente, né? Porque a Bíblia diz que é dado dons para mestres, para pastores. Então, mestres e pastores são coisas distintas. O pastor ele pode ser mestre, né? Mas um mestre não pode ser pastor se ele não quiser, né? Isso, E ele pode ter tanto conhecimento ou até mais. E eu conheço muita gente lá na igreja que tem um conhecimento assim absurdamente maior do que o meu. E eu estudei teologia e o camarada não estudou. E ele tem um conhecimento tremendo, né? Mas Deus o levantou para ser mestre. Ele é professor e ele dá uma aula maravilhosa. Uhum. O problema é que as pessoas olham para um pastor e acham que ele é mais espiritual. O pastor vai orar lá em casa, né? Não é assim? É. Pastor vai lá em casa A orar. oração do pastor tem poder. Pois é. E assim, se a gente falar, minha filha ou meu filho, ore aí, Você pode orar também, né? porque Deus vai ouvir da mesma forma, mas a gente tem essa impressão de que o pastor ele é mais espiritual, que ele não desce as escadas ali do púlpito, ele sai flutuando ali, né? E não é assim, e não é assim. É interessante, é uma ilustração que eu sempre gosto de dar sobre o papel das pessoas dentro da igreja, né? O pastor mesmo de ovelha, né, eu não sei se vocês já perceberam, ele vai conduzir as ovelhas para o pasto verde para elas se alimentarem, né? Assim, Sim. então se ele vai ver um pasto que não está verde, ele vai desviar as ovelhas. Fala assim, ovelha, venha para cá, porque aqui não tem alimento bom para você. Então essa é a comparação para o pastor, né? Mas quando as ovelhas estão lá no pasto se alimentando, eu nunca vi, né? Se eu não conheço muito sobre esse pastoreio mesmo de ovelha mesmo, mas eu acredito que ele não pega um pratinho, bota um capinzinho lá e fala assim, ovelha X, vem aqui comer aqui na minha mãozinha. Uhum. Elas ficam comendo. Sim. A igreja não é diferente. O pastor ele não tem que pegar a Bíblia e colocar um feijãozinho e dar na boquinha das pessoas e falar assim, olha, come aqui um pedacinho dessa Bíblia. Não. O pastor conduz as ovelhas do Senhor para que elas não se desviem, mas elas têm que se alimentar. E aonde acontece isso? É na igreja? Não. A igreja, em 2 horas, você não consegue se alimentar. Uma vez na semana, 2 horas. É todo dia. A autoalimentação tem que ser diária. Então, isso é papel do crente. Aí entra outra questão da reforma protestante, que é o sacerdócio universal do crente, né? Ele tem o conhecimento, porque agora ele tem acesso às escrituras, Exato. né? E ele pode proclamar esse evangelho para toda criatura, mas ele precisa ler. Ele É. precisa se alimentar, mas muitos hoje estão esperando que o pastor a alimente. A comida na boquinha, A comida na né? boquinha. Mastigadinha ali E e tal. quando o pai faz isso, quando um pai faz isso para um filho,
o filho olha para o pai e vê como o quê? Como um herói. Poxa, meu pai é o que me alimenta, meu pai é o que protege, meu pai é aquele que está sempre aqui. No pastor, a mesma coisa. Como ele está ali falando, pregando, lendo a Bíblia, e a pessoa não faz isso em casa, ó, o meu pastor é o cara que conhece tudo de Bíblia. Não, você que não leu a Bíblia, você poderia conhecer mais do que ele, né? Então, essa é a questão. E também tem muita questão, essa questão da idolatria, né? Fica, é, às vezes coloca pessoas, né, idolatra e tudo mais, mas toda a glória Pois seja dada a Deus. a E aí Deus. entra a questão da Igreja Católica, que fala sobre a reverência. Eles não falam sobre a adoração de santos, nem de Maria, mas fala sobre reverência. Mas se a gente for analisar, muitas pessoas estão adorando o seu pastor da mesma forma que os católicos adoram os santos, acreditando que aquele homem é um homem de Deus, como se você também não fosse, né? Tem algo mais a dizer? Não, eu tava olhando aqui pra foto aqui. Aí tá na primeira pergunta. Rapaz, eu falo muito, né? Não, eu tô gostando. Não, vai ter coisa pra falar Mais ainda. coisa aí, Não, né? mas a gente. Tudo que foi falado aqui não tem a sua importância e são temas realmente para a gente discutir. E sempre vai voltar justamente nesse ponto, né? De toda glorificação seja dada a Deus. Mas aí o que eu gostaria de falar agora é como, né, esse sola impacta as nossas vidas, na nossa vida religiosa, cristã, e também no dia a dia, né? Como esse sola somente a glória a Deus, né? Seja dada a Deus. Como isso impacta no nosso dia a dia, diariamente? Como é que isso funciona, né? Assim, o impacto ele é tremendo porque a partir do momento que você para de enxergar para si mesmo e começa a olhar somente para Deus, isso já muda a sua perspectiva de vida, né? Porque quando você não dá glória somente a Deus, a centralidade fica no homem. E quando a centralidade está no homem, ele olha para as coisas de uma perspectiva totalmente diferente. Então, quando agora a centralidade está em Deus, quando a glória é toda para Deus, tudo que eu faço não é para o meu ego ficar inflado, né? Não é para que eu possa me glorificar, não. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Inclusive, nós, protestantes, éramos muito voltados para as artes, né? E quando a gente vai ver grandes nomes da arte, né? Tanto da Reforma Protestante em diante, ou até mesmo antes, né? A Igreja Católica, os protestantes, eles sempre foram voltados muito para a arte. Então, todos esses artistas que eram protestantes, eles sempre falaram que todo o seu conhecimento, que tudo aquilo que eles produziam era para a glória de Deus. Só que isso, com o tempo, foi se perdendo. Até mesmo as igrejas mais modernas, contemporâneas, elas não são muito ligadas à arte, né? A gente não vê mais, como via antigamente, né, as artes sendo apresentadas na igreja, né? A gente vê um teatro ali, alguma coisinha acolá. Se resume praticamente só a música, né? Só a música. Manifestação artística que a gente usa é a música. Só a música. Mas a arte como um todo, né, ela ficou um pouco afastada da igreja. E isso afeta realmente essa questão da glorificação, porque quando você entende que o dom que você tem é dado por Deus e aquilo que você faz produz glória para Ele, né, você também já está tirando isso do seu contexto, está tirando do seu coração toda essa questão de que você é o artista principal, você é o que produz, você é o cara que tem fama, você é o cara que consegue as coisas porque todo mundo está te glorificando, está gostando de você. Então isso impacta na nossa vida cristã na questão da humildade, porque agora nós conseguimos olhar para as pessoas de igual para igual. Eu não sou melhor do que você. Eu posso até ter uma expertise em alguma área que você não tem, mas você tem uma que eu também não tenho. E aí que entra a questão dos dons da igreja. Por isso que cada pessoa dentro da igreja tem um dom diferente. E é necessário ter um dom diferente para que a edificação da igreja venha acontecer. Porque se todo mundo tivesse o mesmo dom, não faria o menor sentido, né? Então,
isso já quebra também qualquer questão de você se achar melhor do que o outro, porque a glória não é para você, a glória é para o Senhor, é tudo para Deus. Então isso impacta no meu trabalho, nas coisas que eu faço no dia a dia, porque não é somente na igreja, né? Uhum. Porque ser crente na igreja é muito fácil, né? É, Mas a glorificação as pessoas têm que enxergar na sua vida fora da igreja. Quando você realiza algumas coisas e consegue demonstrar que tudo que você faz é para glorificar o nome do Senhor, né? E tá cada dia mais difícil isso, porque é muito bom a gente receber elogio, é muito bom a gente entender que a gente é a pessoa responsável, né? É muito bom a gente receber aquele tapinha nas costas, né? E a pessoa falar, poxa, você é o cara, né? Mas quem é cristão realmente, raiz e não é Nutella, né? Quem é raiz vai entender que não tem nada de eu, é tudo o Senhor, né? Não é. tem nada eu, é tudo o Senhor. Então, todas essas questões permeia a glorificação de Deus. Então, a nossa perspectiva de mundo muda porque nós vamos enxergar as coisas de forma diferente. Outra coisa, o aprendizado contínuo, né? É interessante que o cristão realmente que entende que a glória é para Deus, ele sempre está tentando aprender mais sobre esse Senhor que ele glorifica. Então, nós como cristãos, nós estamos numa busca contínua de entender mais sobre esse Deus, apesar que a gente nunca vai conseguir entender por completo. Verdade, Não. Isso Porque é o verdade. finito não consegue entender a infinitude, né? Mas na nossa limitação e aquilo que ele nos deixou para conhecer, que é muita coisa, né? Mesmo assim, hoje os cristãos eles não têm buscado tanto como deveriam buscar, né? E essa busca, quanto mais a gente busca o conhecimento de Deus, mais a gente entende que nós não somos nada e Ele é tudo. É. Você falou um negócio interessante sobre a questão dos dons, Sim. porque isso impacta diretamente, ao meu ver, na questão da glória a Deus, né? Porque assim, e você também disse sobre a busca, né? Porque assim, o dom é dado por Deus, é uma dádiva, né? Dada a Deus. E quando você busca isso, Senhor, para que o Senhor me criou? Por que que eu estou aqui? Qual o objetivo? Eu sei que é para glorificar a Ti, para falar do Teu nome, compartilhar esse amor, mas como eu vou fazer isso? Qual é a ferramenta? Qual é o dom que o Senhor me deu para estar disseminando esse amor e falando de Cristo? E aí, quando você descobre o seu dom, o- qual é o dom que Ele te deu, você sabe como fazer isso, né? Que é a questão do trabalho, seja também na sua família, no seu dia a dia, como você vai compartilhar desse amor e falar de Cristo para as outras pessoas, né? E aí uns têm habilidades nas exatas, outros têm habilidades no TI, na computação, e cada um vai Glorificar a glorificando Deus. a Deus através desse talento que Deus deu, né? E, enfim. Eu acho que tem algo interessante também na fala do pastor Josafá, é, isso vai contra também o senso comum, né? Exato. Principalmente nos nossos dias, né? Eu posso falar pela realidade que a gente vive, eu Aham. posso falar por outras gerações, outras pessoas, mas hoje nós somos incentivados, somos estimulados, somos treinados e, e somos até, vamos dizer assim, direcionados para fazer até com os nossos filhos. De sempre, assim, levar, né? Aquele Uhum. negócio, levanta, tipo, entra nesse questão do evangelho coach também hoje, né? Sim, pois De, é. assim, de tirar a centralidade de Deus e colocar a centralidade do homem, né? Uhum. Ah, você é capaz, você consegue, né? E lógico que tem o aspecto positivo, você tem que ver que você tem dons dados por Deus, qualidades natas às vezes, outros aprendidos, mas outras natas. Mas quando você tira isso da dependência de Deus e coloca em você, aí está com problema. E Aí grande. tira a glorificação que é de Deus, porque como o senhor falou, né? O texto que o senhor falou, o senhor passou por cima, que é esse de Romanos 11:36, até fui procurar aqui para ver reflete direitinho, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, todas. Uhum. Todas. Não é algumas coisas, ou as coisas espirituais, as coisas relacionadas à fé, não. Porque
porque dele, por ele, para ele são São todas todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ou seja, todas as coisas é para o Senhor. Tem outro texto também que diz: aquilo que a gente recebeu é dele, ou seja, foi ele que nos deu. Uhum. Então, eu gosto muito de falar sobre isso lá na igreja, falo muito isso lá para os jovens. E eu gosto muito de um texto, eu tô péssimo para lembrar de referência, porque às vezes eu tenho que pesquisar. Mas acho que é 2 Coríntios 4:17, coisa assim. Que fala, tipo assim, por que você se orgulha? Se Uhum. tudo que você tem foi dele, por que você está se orgulhando como se fosse seu? Não, tudo vem dele. Então, as coisas boas que você consegue fazer, se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, até a graça comum, né? Que a gente fala muito sobre a É. graça comum, Sim, até para quem não conhece o Senhor, a graça comum está derramada sobre todos. Deus todo derrama mundo. bênção sobre todo mundo, até aquele cara que nega a existência dele e tudo, mas ele é um agraciado, às vezes Com a sabedoria que certeza. ele tem, Exato. e o fato dele não ser consumido também é graça de Deus. Porque às vezes eu falo, poxa, o cara, às vezes, meu irmão, é tão inteligente e se levanta contra Deus. Se ele conseguisse abrir um pouquinho a cabeça dele e entender que ele está se levantando contra o Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo, para ver como Deus é misericordioso, que Uhum. talvez se fosse eu, em algumas situações, eu fulminaria, mas Fulmina, taca fogo. ele tá falando besteira, tá falando que não sabe aí. Mas só que Deus é tão misericordioso que o fato do cara, aquela pessoa poder se levantar contra Deus é uma demonstração do amor e da graça e misericórdia de Deus. Quer ver uma coisa? Imagina se eu tô dirigindo um carro junto com um ateu, certo? Tô aqui, eu sou pastor, né? O cara espiritual e eu tô do lado de um ateu. E aí a gente sofre um acidente. E aí eu morro. E ele sobrevive. Algumas pessoas vão se levantar e vão falar assim: como pode isso? É. Deus não foi justo, né? Como um homem de Deus morre e um ateu sobrevive, né? Aí tem duas coisas aí que a gente tem que analisar: a perspectiva da morte de Deus em relação ao homem e do homem em relação à morte, e a questão da para onde eu vou e para onde o ateu iria se ele tivesse morrido, né? Então, quando eu morro, né, tendo a certeza da minha salvação, eu não estou preocupado. É lucro, né? Eu não estou preocupado. Morrer é lucro. Paulo, né? Agora, aí entra a graça de Deus. Ele teve uma nova oportunidade de repente, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, né? E a perspectiva de morte da gente é completamente diferente da de Deus, né? Enquanto nós nos separamos das pessoas que nós amamos, mas essas pessoas estão se aproximando de Deus. Então, enquanto para a gente é distante, para Deus é próximo, né? Então, eu tenho um irmão lá na igreja que, assim, as pessoas não compreendem muito bem, mas quando fala assim, rapaz, fulano morreu, aí ele, era crente? Ele, glória a Deus! Aí como assim, rapaz? Rapaz, quando o crente morre, quando é alicerçado em Cristo Jesus, ele tá no céu, rapaz, ele tá no céu. A gente chora pela saudade, mas ele tá lá no céu. Então, assim, esse olhar de Deus é totalmente diferente do nosso. Ah, fulano morreu, não sei o quê. Peraí, foi Deus que recolheu? Então, assim, o dono da vida e dono da morte que recolheu, você está reclamando de quê? Ele sabe o tempo certo, ele sabe o momento certo. Então, essas perspectivas aí Você falou um negócio, o Sim também ele não gosta quando, tipo assim, na programação do GA, né, e hoje é PGM livre, eu glorifico, glória a Deus, ele não gosta muito, mas hoje ele entende, né, para todas as coisas seja dada glória a Deus, né, PGM livre, PGM comunhão, glória a Deus por isso, entende agora? Vamos pra frente. Tava tão bem. Tão bem. Enfim, mas assim, certo, sola deu glória, ok, entendemos, sabemos como isso, o que isso significa no nosso dia a dia, mas como o sola deu glória se relaciona com os outros? Com os outros 4. Como é que seria isso? Eu sei que eles estão relacionados, né? E tudo representa uma questão contra como a igreja, para que caminho a igreja estava indo naquele momento.
mas em específico o Sola Deo Glória, como ele se relaciona com os outros, no seu ponto de De vista. uma forma bem direta, né? Na verdade, todos eles são interconectados. Não tem como você falar de um sem ter uma referência do outro, né? Todos eles se completam porque a glória é sempre dada a Deus, né, acima de tudo. Mas você vê, por exemplo, a questão das Escrituras, né, que é a própria revelação de Deus, que é a palavra dele, né? Então você não tem como você fugir da questão da sua revelação da palavra em relação a quem ele é, né? Então, Isso. só em relação às escrituras você não tem já como fugir. Você só Uhum. sabe que você Precisa precisa glória. dar a glória a ele, porque ele mesmo se revelou a nós e nos mostrou através da palavra que ele é detentor de toda a glória, né? Mas se não houvesse a palavra, né? A própria palavra também Diz diz, Romano. né? que todas as Natureza, né? coisas, né? A natureza, os É, céus proclamam a glória de Deus. Então, assim, você olhar para o céu e você. É interessante essa questão de você olhar para o céu e os céus proclamam a glória de Deus. Eu não sei se eu, olhando agora para o céu, eu vou escutar alguma coisa ou vou ver alguma coisa proclamando a glória de Deus. Porque é interessante que a Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Da Deus. glória de Deus. Olha só que interessante. Todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Se eu estou destituído da glória de Deus, como é que eu vou ouvir ou vou ter acesso a essa glória? Só há um único caminho, a verdade e a vida que nos leva até essa glória, né? Então, através de Cristo Jesus, nós temos acesso novamente a essa glória, né? Então, Já conectou outra? já conecta. né? Então você já consegue ver que há uma relação entre a palavra de Deus em relação à glória, né, que ele demonstra através da sua palavra que ele detém toda a glória, mas através de Cristo Jesus você também consegue glorificá-lo, porque você estava afastado, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, mas através de Cristo Jesus você tem acesso novamente a essa glória. É fantástico. Ah, É fantástico, né? E a fé não deixa de ser diferente, né? Quando você tem fé realmente autêntica, porque vocês devem saber, com certeza, vocês são os caras do podcast. Vai pra cima da gente. quer jogar? A fé, ela é um dom, né? A Bíblia diz que a fé é um dom. Mas todo mundo recebeu esse dom porque dons são dados diferentes para cada pessoa, né? Uhum. Aí eu fiquei analisando, peraí, mas todo mundo diz que tem fé, mas se dom fé é um dom e o dom não é dado igual para todos, aí buga a cabeça, né? Uhum. Mas vocês já notaram que tem pessoas que têm uma fé diferente da sua? Não é verdade? Tem pessoas que. Sim, eu concordo. Que você Concordo com olha você assim, aqui. rapaz, o cara tem uma fé que eu não tenho. Uhum. Quer ver um exemplo de uma fé autêntica que eu não teria? Davi. O Davi, quando ele erra com Batseba, né, ele tem um filho, e esse filho, o cara foi dado uma sentença, né? Ó, a espada não vai mais sair da sua família, mas você está perdoado. E aí o que ele faz? Ele começa a orar ao Senhor, e entra em jejum, e faz um monte de coisa lá, só que ele escuta de uns camaradas, uns guardas lá, que o menino tinha morrido. Cara, você jejuou, você orou, você fez o que fez e a sua resposta foi morte do seu filho. Eu, se estivesse com os panos lá de saco, né, de areia lá que eles usavam lá naquela época lá, eu ia mergulhar mais ainda, né? Eu ia sair na rua jogando terra para trás e de repente até blasfemando. Mas o que o cara faz? Ele vai tomar um banho, ele vai se alimentar e vai adorar a Deus. Cara, eu não teria uma fé dessa, não. Eu não teria uma fé dessa, não. Depois de tudo que ele passou, de tudo. Cara, é um filho. É um filho. Ele sabia das coisas que ele tinha feito, mas é um filho. Quem é pai Sabe? sabe. É um filho que está ali, ó. E outra,
E não foi uma questão assim, foi um acidente com meu filho. Não. Já estava programado por Deus, determinado que acontecesse isso daí. E ele foi orar, pedindo, clamando, e não aconteceu. Mas ele cria num Deus que é soberano. Uhum. E essa fé não é todo mundo que tem, não. Da fé de Hebreus, mostrando que das coisas que você não está vendo, mas que você tem certeza que Deus é soberano e ele pode fazer. Né? A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Né? Mas nem sempre a gente tem essa fé exercitada para a gente ver essas coisas acontecendo. E muitas vezes a gente duvida. E quando acontece, a gente ainda fala assim, rapaz, foi Deus mesmo que fez isso? Vou pedir prova. Vou pedir pra... Vou pedir a prova. Eu quero confirmar aqui se foi de Deus ou não. Rapaz, se a gente, tudo que a gente conversou aqui, uma folha não cai se não for da permissão de Deus. Se não for da permissão de Deus. Então, assim, se Deus é o controlador de tudo no universo, a palavra diz que Deus, através da tua palavra, da boca, ele criou o universo. Gente, eu não sei se vocês já viram a dimensão da Terra em relação aos outros, né, aos sóis, não sei nem o plural de sol, deve ser sóis, né? Acho que é sóis. Mas, gente, é como se a Terra fosse uma moeda de 10 centavos, sei lá, e o sol, o nosso sol, fosse o Maracanã. Só que o Maracanã, né, em relação a outros sóis, é como se fosse essa moeda de 10 centavos. O universo é muito E grande. vai aumentando aí. Cara, é uma dimensão que você não consegue. É quase incompreensível. A nossa mente É incompreensível, não dá para você medir. Né? E Deus, através de uma palavra, ele conseguiu e ele consegue criar todo o universo, porque o universo ainda está em expansão. Né? Então, você imagina a magnitude desse nosso Deus, que ele, mesmo sendo onipotente, transcendente, ele é transcendente, ele está acima de toda a criação, mas mesmo assim ele ainda é imanente. Ele está aqui junto conosco. Gente, então assim, é algo fora do comum. Então, é desse Deus que a gente está falando. É desse Deus que a gente está falando, Criador do universo. Então, muitas vezes, nós não temos a fé suficiente para crer num Deus que venceu, inclusive através de seu filho, a morte. E aí você entrou numa questão que entra justamente no próximo ponto, porque a gente vive uma vida onde se concentra muito no eu, né? As pessoas estão voltadas para si mesmo, elas querem saber do dela, né? E aí vem o Sola Deo Glória, nessa situação, onde o homem é exaltado e o homem está no centro, e aí vem somente dada a glória a Deus, tirando o homem dessa situação. E nas suas palavras, como você pode descrever para mim essa situação aí, para a gente que está assistindo, essa situação aí do homem no centro, e aí vem Lutero e os outros reformadores para trazer para a gente refletir nisso. Não é a gente que é o centro, não é o homem que é o centro, mas sim Deus. Deus é o centro de tudo. Antes do pastor responder, só essa última fala dele, ele vai, eu sei que ele vai ligar. O senhor falando, né, a questão do tamanho do universo e tamanho de Deus. E o senhor falando, eu fiquei aqui pensando. Isso que me chamou para justamente falar, né? Eu fiquei pensando, né, eu acho que essa nossa ignorância, né, se o universo é pequeno comparado a Deus, né, como você falou, a Terra é um grão de areia comparado à nossa galáxia, se comparar com o restante do universo, se perde ali, nada, né? E aí a gente, que é uma pequena partículazinha nessa Terra, porque quando eu gosto muito de contemplar, tanto o mar quanto paisagens assim. E esse ano eu fiz uma viagem com a família no meio do ano. E aí lá nessa região que a gente foi, tinha muitas montanhas, esse negócio assim. E eu parava assim, ficava contemplando. Até uma vez eu falei pra Nicolas. Eu assim, olhando, né, admirando, eu falei, Nicolas, é interessante. Eu gosto de ver essa vastidão aqui.
e ver como nós somos pequenos. Nós éramos um pontinho naquela vastidão Uhum. toda. Aí, pensando no que o senhor falou, se nós somos um pontinho nessa vastidão que é a Terra, e a Terra é um pontinho, e a gente se achar muita coisa. É, Essa nossa, sabe, essa nossa arrogância, essa nossa prepotência de se achar alguma coisa diante dessa magnitude tudo, da criação de Deus e do próprio Deus, né? Eu acho que a gente deveria se colocar no nosso devido lugar. Se a gente parasse para refletir um pouquinho, a gente fala, caramba, eu sou tanto em tamanho quanto em poder, quanto na nossa vida. Isso acontece muito quando o senhor falou o exemplo da morte, lá que o irmão falou. Mas eu acho que a morte, ela foi necessária também para mostrar ao homem o lugar dele, né? Porque pô, a pandemia mostrou pra gente, né? Um vírusinho que surgiu lá na China, matou tanta gente, Nivelou todo mundo. nivelou todo mundo, rico, É. pobre, Nivelou todo mundo. todo mundo, né? Essas duas questões que vocês estão colocando aí me faz lembrar João capítulo 3, né? Conversa de Jesus com Nicodemos. Nós reconhecermos quem nós somos, né? Diante desse Deus tão grandioso, é somente através do novo nascimento. Se nós realmente nascermos de novo em Cristo Jesus, autêntico, né? Nós vamos reconhecer quem nós somos diante do Pai, né? Que eu diminua e que ele cresça, é. né? Então, quando há realmente a experiência do novo nascimento, o cristão ele sabe o seu lugar, ele sabe o seu lugar de fato, né? Ele entende que ele, diante disso tudo, ele é apenas um servo, que é isso que a palavra de Deus fala, que nós somos servos, né? Nós somos filhos, nós somos adotados, nós fazemos parte de uma família, mas nós somos servos, nós somos doulos. E essa palavra é escravo. E A origem quando, dela é essa e mesmo. quando a gente diz que é escravo, nós não somos donos de nós mesmos, nós temos dono, né? E esse dono, ele é superior a nós, ele é o nosso Senhor. Então, entra naquela questão das pessoas acharem que Deus é mordomo, que ele está ali para servir do jeito que ele que acha que é o melhor, né? E às vezes as pessoas não entendem que a resposta de Deus, ela é uma resposta muitas vezes pedagógica, né? A resposta de Deus muitas vezes para a nossa vida é um não. E esse não, as pessoas ainda ficam tentando esperar a resposta positiva de Deus quando ele já deu a resposta. Você vai falar assim, meu filho, é não. E é não por quê? Porque eu sei o que é melhor para você. Porque eu sou o Senhor, eu sou o soberano, a glória é toda para mim, e você, lá na frente, vai entender o porquê desse não. E ele vai entender lá na frente. Lá na frente ele vai agradecer pelo não que ele recebeu. A questão da onisciência, né? Com certeza. Deus, ele é o único que é onisciente e aquela resposta ali, no fim das contas, é o bem, quer o bem para você. Então, quando você nasce de novo em Cristo Jesus, você sabe a sua posição de fato. Você sabe quem você é em relação às outras pessoas. Você já não se sente melhor do que os outros, porque a própria Bíblia diz que você tem que achar o outro mais importante do que você, né? E isso é um exercício muito difícil, porque você sempre vai se achar o cara naquilo que você faz, né? E essa é uma das... Por exemplo, são muitas coisas que a Bíblia não fala diretamente, mas as coisas que ela fala, é difícil para o cristão autêntico realizar. Por exemplo, o perdão. A gente fala tanto de perdão dentro das igrejas, né? Mas será que nós temos facilidade realmente de exercer o perdão? Porque a gente exerce o perdão como? Quando alguém vem pedir perdão para você, eu lhe perdoo. Você né? tá na... Você tá por na- cima, é. né? Por cima, né? O contrário pode até acontecer também, quando você fez alguma coisa errada e você vai lá e pedir perdão. Mas e quando, por exemplo, você sabe que está certo, o cara fez algo contra você, você sabe que está certo, mas dentro da igreja, por exemplo, você não quer ficar numa situação ruim com teu irmão em Cristo. Aí você, que está certo, você vai lá pedir perdão para o cara que te fez errado? Você faria isso? Não, porque você fica esperando ele vir até você. Mas isso não é uma atitude cristã. Atitude cristã é paz, atitude cristã é harmonia, é perdão autêntico. E aí o cara fez um negócio contra você, aí você vai falar, cara, não é bom que a gente fique dessa forma, eu quero lhe pedir perdão. Pronto, você já constrangeu o outro.
E ele vai perceber, de repente, Colocou brasas vivas na mente ou dele. não, ou ele não percebeu e ele continua arrogante do mesmo jeito, continua apertando a tua ferida, mas você é cristão. E mesmo assim você vai conviver e você vai perdoar 60 vezes 7 ou 70, 70 vezes 70 sete. vezes Eu conto, 7. eu fico contando. Mas... Então, Chegou em 490, né? essa é a questão do cristão autêntico, porque ele conhece a sua posição no reino de Deus. E servo, ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade. Servo não tem autoridade. Então, ele tem que compreender qual é a sua posição. Então, quando há um novo nascimento, entra ou sai de forma autêntica toda essa questão de orgulho, toda essa questão do egocentrismo, do homem ser o centro, de você querer pedestal, de você querer uma posição que não lhe pertence, pertence a outra pessoa. Então, assim, aí João Batista fala com os soldados, fala assim, olha, é só você agora agir da forma correta. Para de reclamar do seu trabalho. Se você está fazendo o que você tem que fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Colossenses capítulo 3. Uhum. Tudo o que fizeres, faça como você estivesse fazendo para Deus. Então, como é que é tudo? É só as coisas da igreja? Não, é tudo. Você está lá no seu trabalho, está lá no seu estudo, está lá em qualquer coisa. Você tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. Ah, Paulo ainda fala para aqueles que são escravos e têm um senhor. Ó, não vá fazer as coisas para ele só porque ele é seu irmão em Cristo para querer agradar, não. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Então, não é para agradar o homem, é para agradar a Deus. Por quê? Somente a glória é para ele. Então, quando a gente tem essa visão do novo nascimento, não é nem visão, essa consciência do novo nascimento autêntico, verdadeiro, e eu estou falando aqui de algo que era para todo mundo ser assim, eu não sou assim. Eu queria ser assim, mas eu não sou assim. Né? Eu estou falando que a Bíblia nos ensina a como nós deveríamos ser. Mas eu tenho dificuldades em muitas áreas dessa mesmo que eu falei. Por isso que eu digo, as pessoas não têm que olhar agora para o pastor e falar assim, olha, o pastor falou coisas que ele vive. Não, o pastor falou coisas que a Bíblia ensina e que ele também está querendo que tem que viver. Que tem que viver. Então, essa é a questão. Então, nesse sentido aí. Nesse sentido aí. Você estava falando, me veio à mente uma coisa bem interessante aqui. Com relação a relacionamento com Deus, e até o relacionamento com Deus, às vezes a gente se relaciona com Deus com um propósito sem ser para a glória dele. Nós somos tão perversos, no coração humano é tão ruim, que a gente tem essa capacidade, né? A gente pratica até o que é certo, mas lá internamente o propósito é errado. E esses dias eu ouvi alguém falando, eu fiquei meditando um pouco na história de Jó. Que Jó é um exemplo de fé, né? Jó é sensacional, a história de Jó, né? Porque a gente lê livro de Jó, mas a gente sabe o que está acontecendo no céu. Jó não. Jó não sabia o que estava acontecendo no céu. Ele não sabia. Ele estava vivendo a vida dele lá, né? Com os filhos dele e tal. E aí estava acontecendo todo aquele negócio no céu lá e toda a aprovação vem sobre a vida dele repentinamente, sem o cara saber nada que estava acontecendo. E passa por toda aquela situação. Só que eu acho interessante a história de Jó, como o livro desenrola, né? Eu tô falando que eu li recentemente o livro de Jó. E quando chega no final de Jó, aquela declaração de Jó, ali em Jó 42, é surpreendente. Porque quando você vê Jó, o início do livro, você fala, pô, Jó é um cara sensacional. E passar por tudo aquilo realmente foi sensacional. Mas quando Jó chega em 42 e fala, olha, agora realmente, tipo assim, agora eu te conheço, Senhor. Quando eu parei para meditar naquilo, eu falei, caramba, eu acho que é Jó, deixa eu até abrir aqui, acho que é Jó 42:6, a declaração que Jó faz no final. Que ele reconhecendo a soberania de Deus. Aí eu falo, poxa, Jó passou por tudo aquilo. Que antes ele ouvia falar, mas agora ele conhece verdadeiramente quem é Deus. E talvez todo aquele processo, eu fiquei meditando, talvez todo aquele processo, Jó mesmo praticando a fé, talvez não estava puro ainda. Deus conhece Deus do coração de Jó. Mesmo fazendo sacrifício pelos filhos, que era louvável, que o Senhor elogia e tudo.
Mas, no final das contas, mesmo com tudo aquilo que Jó já praticava, ele precisou passar por tudo aquilo, todo aquele processo, toda aquela conversa, ainda, além do cara perder os filhos, perder os bens, ser acometido de doença, só desgraça, ainda vem os amigos a ficar apurrinhando o cara ali, falando besteira. E é interessante no livro de Jó, que assim, sempre quando eu leio o livro de Jó, eu não penso somente em Jó. Sabe por quê? Porque quem era a mãe dos meninos que morreram? Quem era a mulher que estava vendo seu marido todo acabado? Quem era a mulher que estava do lado dele em todo esse momento? Não foi somente Jó que sofreu. A mulher dele estava do lado dele. Mesmo que ela tenha falado algumas coisas ali, Uhum, mas ela também perdeu todos os filhos. exatamente. Ali é tipo uma demonstração do quão grande foi o sofrimento também da esposa vendo toda aquela É muito fácil situação, né? criticar ela, né? Mas Pois na é. situação dela, eu Mas, acho que provavelmente, né, eu seria mais ela do que ele. Tá vendo? Ou com Então, certeza. assim, é, quando a gente começa a olhar para a mulher de Jó e ver assim, nossa, ela passou tanto perrengue quanto ele. A perspectiva da mulher de Jó não é muito diferente do próprio Jó. A mulher perdeu os filhos e ela perdeu os bens também, porque os bens que era do marido era dela. Ainda Então, vê o marido aí quase morrendo, ele caminha pra e morrer, né? Pela vê o doença que ele marido. tava, É. Aí vai você morrer a qualquer momento. imagina, o homem morre, ela vai ser o quê? Viúva. Quem eram os filhos para tomar conta dela? Porque viúva tinha que Acabou-se. ter os filhos ali. Ou É. então um resgatador. Não sei se ela tinha um resgatador, mas eram os filhos morreram. O marido está morrendo. E agora? Oh, meu Deus do céu, e agora essa mulher? Então, Verdade. mas Deus, quando restitui, ele não fala que deu uma nova mulher. Deus diz que restitui todas as finanças, deu novos Deus. filhos para ele, mas com certeza ele ainda estava com a mesma mulher ali. Então, ali é um casal que está vivendo todo aquele processo. A questão é que a Bíblia, ela, devido à época que foi escrita, né, ela dava ênfase realmente ao Ao homem. homem. Né? Você vai ver genealogias, vai ver um monte de coisa, as mulheres não eram contadas, as crianças também não eram, né? E isso não é uma questão de machismo, é uma questão de cultura, é diferente, né? Há uma masculinidade bíblica e o machismo que é criado pelo homem, é diferente, né? Então, nessa cultura, as mulheres elas não eram contadas, mas elas tinham sua importância, né? E nesse processo todo de Jó, a mulher dele estava ali presente, do lado dele até o final, né? E só para fechar, e falando nessa questão de Jó, ainda, o diálogo de Jó, quando Deus entra no diálogo, né, ali, já nos últimos capítulos do livro, Deus vai tipo, mostrando para Jó, ei, meu filho, tipo assim, Jó tava questionando Deus. Quem tu acha que é? Jó querendo assim, ele falou, eu sou justo, pô, te chamando Deus assim, pô, quem vai ser o juiz aqui entre nós? Eu sou o cara justo, tá acontecendo coisas ruins. E Deus chega e fala, ei, Jó, se coloca no teu lugar. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Exatamente. Aí mostra que a questão da glorificação de Deus, que é algo que não é através das suas obras que você consegue alcançar a salvação, que você consegue a importância em relação ao cristianismo, como muitas pessoas acham. Porque não, eu sempre fui um cara honesto. Eu orava pelos meus filhos, eles faziam as coisas erradas e eu que dava, né, fazia sacrifícios pelos meus filhos. Né? Eu dava esmola, fazia tudo bem direitinho, né? Mas não é nada disso. Ninguém é bom o suficiente, né? Quando Cristo foi questionado sobre bom mestre, ele mesmo fala, quem és bom? Quem que você está chamando de bom? Bom somente Deus, né? E quem estava falando era o próprio Deus ali encarnado, né? Já Mas para ele dar uma queria lição. demonstrar que a bondade na humanidade, essa não existe, né? Não existe. Verdade. Show de bola. Rapaz, a conversa tá boa, viu? Não sei nem quanto tempo. Pode dar lenha Vai aqui, ter que já. cortar um bocado de coisa aí, Tá viu? bom, não, dá pra ir ainda. Tá até 1h30, tá dentro do planejado. E aí, trazendo toda essa discussão, eu queria ouvir aí, se alguém tem algum testemunho aí do quão esse solo aí impactou a vida de vocês. Se vocês têm algo a dizer, algo a falar.
do momento que você entendeu isso. Pastor, essa aí já gostou. É, Ele é pastor. pastor, ele vai saber. Com certeza ele tem uma Mas é interessante. Quer jogar agora, né? Uma vez eu escutei de uma irmã da Assembleia de Deus a seguinte frase: todo crente tem uma história. E é verdade. Todo crente tem uma história. Uhum. Todo crente tem. Mesmo aquele que nasceu no berço, no lar cristão, ele tem sua experiência própria com o Senhor Jesus, né? Meus filhos nasceram num lar cristão, mas eles, se não tiveram ainda, porque eu acho que já tiveram, mas se ainda não tiveram algo muito mais forte, eles ainda vão ter a experiência deles, né? Eu estou ensinando, estou mostrando, estou apresentando a eles o Evangelho, mas cabe a eles tomarem a decisão. Então, todos nós temos uma experiência. E a minha experiência foi no meu chamado pastoral, né? Porque foi algo que eu realmente eu não almejava, né? A Bíblia diz que tem que almejar, né? Uhum. Que almeja, né? A esse servir ao Senhor, boa coisa almeja, mas eu não tinha essa intenção. Eu, antes de ir para a área de TI, eu era engenheiro, rapaz. Olha só que coisa, né? É mesmo? Sou engenheiro químico. Rapaz. Rapaz, coisa de louco, né? Engenheiro mecânico aqui. Então, Olha aí, ó, dois aqui. engenheiros aqui. Eu sou engenheiro químico e aí eu trabalhei muito tempo na área de petróleo. Eu trabalhava numa multinacional na área de petróleo, trabalhava embarcado, não parava em casa, aquele negócio todo. E num certo dia eu estava no meu turno de descanso, né? Que a gente trabalhava 12, então no meu turno de descanso, eu comecei a orar ao Senhor e ele falou fortemente ao meu coração. Não foi assim, eles não. Aquela voz. Não foi algo sobrenatural, não. Mas foi algo que eu entendi, Sensação, aquela, sabe? E assim, eu já tinha conquistado financeiramente, porque essa área de petróleo é boa, né? Uhum. Eu já tinha conquistado algumas coisas financeiramente, eu estava bem. E Deus falou fortemente ao meu coração que tudo aquilo que era para ele ter me dado, ele me deu, mas agora ele queria algo mais, que era a minha vida, né? Não minha vida me levando, mas minha vida de fato para trabalhar na obra. E aquilo ali falou muito forte ao meu coração. E começaram a acontecer algumas coisas que eu percebi que eu deveria abandonar tudo e viver o ministério. E não é uma coisa tão simples, né? Você sair de um patamar financeiro, organizado, tudo bem direitinho, já com filhos, casado, né? E parar tudo para você viver do evangelho, né? E aí, eu conversando com a minha esposa, e a gente entendeu que realmente era isso que a gente deveria fazer. Deus estava nos direcionando para isso. E é interessante que quando as pessoas falam de chamado pastoral, né, eu associo muito para quem é casado, né, que esse chamado ele não pode ser um chamado de um cara casado para viver como solteiro no ministério, né? Então, se Deus me chamou, ele vai chamar também a minha família, né? Não para fazer a mesma coisa que eu faço, mas para vivenciar as coisas que eu vivencio, porque é um chamado e eu ia ficar totalmente frustrado se minha esposa não participasse comigo de muitas coisas que eu vivencio, né? Então, eu entendi que eu precisava viver o ministério e não foi fácil, porque eu ia abrir mão de tudo que eu entendia ser importante para a minha vida financeira, principalmente para os meus filhos, para viver da obra do Senhor. Mas Deus foi conduzindo de uma forma que a gente entendeu que a gente ia dar esse passo de fé. E esse passo foi dado e já faz 10 anos. E o que eu posso dizer? Que Deus tem sido glorificado. Por quê? Porque em nenhum momento da minha vida, né, ele deixou faltar o pão na minha mesa. Em nenhum momento, né? Em nenhum momento meus filhos deixaram de estudar. Em nenhum momento aconteceu algo que eu ficasse assim, era para eu não ter feito isso na minha vida. Deus, aí começaria a blasfemar. Não. Deus conduziu de uma forma que todas as coisas colaboraram para que as coisas se encaixassem e que Deus sempre fosse glorificado. Então, na minha fraqueza, nas minhas dificuldades, Deus
foi mais glorificado. Por quê? Porque eram nesses momentos de fraqueza que Deus se fazia muito mais presente na minha vida. E ainda é hoje, né? Eu falo no passado, mas ainda é hoje, Uhum. né? Então, Deus sempre se manifestou na minha vida com a sua glória, né? Com as coisas que muitas vezes eu entendia que eu não era nada, né? Então, quando eu entendia que eu, eu dependia somente dele, ele falava assim, meu filho, eu estou aqui, porque o que for para vestir, o que for para comer, pode deixar comigo, porque isso daí é comigo. O resto, né, que é você procurar, que é você fazer a sua parte, você faz É. aí. Mas o resto pode deixar que eu cuido. E ele tem cuidado até hoje, tem cuidado. E glória a Deus, agora com mais experiência, né, de vida e ministerial, aí as coisas começaram a se encaixar, que eu comecei a trabalhar na área de TI. Porém, no entanto, todavia, contudo, né, é algo que eu nunca vou negociar, que é o meu ministério. Meu ministério eu não negocio. Aquilo que o Senhor me chamou para fazer é inegociável. Não tem essa questão de, porque agora você vai trabalhar em TI, vai ter que abrir mão. Não. O que eu tinha que abrir mão, eu já abri mão, porque Deus disse que era para eu viver o ministério. Então é o que eu estou vivendo, Uhum. né? Agora, ele me deu outras oportunidades e eu agarrei, né? Mas o ministério, isso é inegociável. E eu falo ministério pastoral, mas cada um tem o seu ministério, Exatamente. né? Cada um tem o seu ministério. E a minha experiência, ela pode servir para algumas pessoas, mas para outras não, né? Não é porque eu abandonei tudo e fui viver no ministério que agora o cara tem chamado pastoral, tem que abandonar tudo. Não é isso que eu estou dizendo. A minha experiência foi assim. Uhum. Então, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua forma de ter o seu relacionamento com Deus. E essa experiência individual é que faz toda a diferença, né? Que é legal. Por isso os testemunhos, por isso a gente precisa contar como Deus tem agido na minha vida, porque pode agir na sua vida de forma É. diferente, na sua de forma diferente. E Deus vai fazendo assim, na sua multiforme graça, né? Derramando a graça que não é salvífica, a graça comum para todo mundo. E a graça salvífica já é outro ponto, né? É. Mas Já é outra comum discussão. já é outra discussão. Senão aí vai para 3 horas de podcast. Então, assim, essa é a minha experiência em relação ao que Deus fez na minha vida, né? E como eu posso ver todos os dias ele sendo glorificado, né? Eu vejo ele sendo glorificado quando meus filhos eles estão nos caminhos do Senhor, quando meus filhos adolescentes falam assim, pai, vamos para a igreja, eu vejo Deus sendo glorificado. Um cara de 16 e uma moça de 12 anos indo para a igreja por vontade própria, querendo estar na igreja, eu só posso glorificar a Deus. Mas o quê? Mais nada. Acho interessante assim, o que o senhor falou da questão o cristianismo, também tem a questão da experiência, né? Ele não é algo somente intelectual, né? Tem a parte intelectual que a gente tem que compreender a palavra, tem que ler a palavra, tem que conhecer a palavra, e Deus se revela através da palavra, é o principal mecanismo que ele usa. Mas também, ela exige a experiência, né? Nós precisamos dessa experiência com Deus. Há esse lado, vamos dizer assim, é uma palavra que nós cristãos gostamos de usar, mas que é real, que é a questão mística, né? Sim. Tem algo místico, algo que é transcendente, algo que não é explicado totalmente, né, racionalmente. São experiências, né? Experiências com Deus. A intimidade, na sua intimidade com Deus, você tem experiências, como que ele disse. Não foi uma voz, foi uma voz falando comigo, mas ali, naquele momento, eu entendi que eu teria que tomar essa atitude. E essa experiência com Deus, cada um de nós vamos passar. Porque nós somos seres espirituais, né? E É. como seres espirituais, nós temos sempre essa busca, né, pelo um ser superior, né? Isso vem desde a criação, né? Por isso que a gente vê tantas religiões aí ao redor do mundo, porque mesmo aqueles que estão afastados, eles, por ser semelhança do Criador, eles têm essa tendência de se reconectar com o Senhor, né? E através da religião, religare, né? Tem sempre essa sensação de estar precisando buscar algo a mais. Até aqueles povos totalmente isolados, aqueles povos que
não tem nenhum tipo de experiência religiosa, né, de conhecimento através da palavra ou de qualquer outro meio, ele busca alguma coisa, algum ser superior para poder se conectar, né? Então, é fato, nós somos seres espirituais e a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem pelas pessoas que são espirituais. Isso. Então, nós temos que ter essas experiências, nós temos que ter essas visões espirituais, não é? Não é ver anjo passando por aqui, não é isso. Mas ter essa Todo noção lugar. e essa, né? Eu tô vendo uma pessoa de branco passar aqui. Se você estiver vendo, meu amigo, eu pulo daqui. Sai correndo, porque eu não tô vendo, não. É, Mas visão espiritual é você entender quem é Deus na sua vida. Isso é visão espiritual. Que você entender que quando tá faltando pão na sua mesa, vai tocar a campainha, alguém chegou sem você menos Uhum. esperar, chegou um pão ali na sua mesa. Meu amigo, mais espiritual do que isso é impossível, É. né? Isso é o agir de Deus na nossa vida. e aí, o que faz a gente é que tem que pensar também ao aspecto da experiência, e aí entra só da escritura, né? E aí entra também no problema moderno hoje, é do pessoal pautar sua fé em experiências, que aí também, se essas experiências não estão pautadas nas escrituras, aí é É o verdade. problema. Ou quando ela vai de Verdade. encontro, né? E outro caso ainda é quando a gente quer. Deus falou comigo que você. Eis que te digo de mim mesmo para você. A profetada, né? Não, quando a gente, como você usou muito bem, às vezes a gente quer aplicar, transformar em doutrina, que é uma experiência pessoal. É verdade. Às vezes o que Deus fez pessoalmente com você, a maneira como Deus agiu com você, a maneira como Deus tratou com a gente em certas situações, vai ser bem específico. Aqui não é uma doutrina. Uhum. E quando a gente quer aplicar todo mundo aquilo que é pessoal, é complicado. E aí entra uma questão. Quando é que você sabe que é a voz de Deus e a voz de Satanás? É. É duro. É mesmo. Porque, assim, essas experiências, se você for para uma religião afro, né, Uhum. você vai ver que eles também têm suas experiências ali. E espirituais. E são experiências São espirituais. naturais. E eu falo isso porque minha mãe, ela veio dessa linha, né, antes de se converter, lá no Rio de Janeiro, ela tinha um terreiro na área de Umbanda, e eu via coisas ali que eram coisas espirituais, que Uhum. fisicamente, para a gente ver assim, não era normal, Uhum. né? Então, a gente não pode negar que há essas questões espirituais. A questão é, quem que você está ouvindo? É a voz de Deus ou a voz de Satanás? Né? Então, quem é realmente de Deus e o Satanás não toca, né? Mas ele está ali buzinando, porque ele está ao nosso derredor querendo tragar. Então, Uhum. quando você tem que entender realmente que é de Deus ou não, aí, meu amigo, não tem jeito, só as escrituras. É. Porque se alguma coisa vai de encontro à Bíblia, meu amigo, pode ter certeza, é furada. É furada. Pode correr, porque é o capeta ali, tá falando no teu pé do ouvido. Meu amigo, sai fora, né? Sai fora. Eu acho que essa experiência que você falou aí resumiu bastante, basicamente, tudo que a gente falou aqui, né? Do que é dar toda a glória a Deus, do que é a gente negar a si para fazer a vontade de Deus. E você falou, foi falando essa experiência que você teve com Deus e eu, na minha mente, fui conectando, né? Tudo que a gente falou aqui. E eu achei muito bacana, né? E com a parte que você falou que estava numa situação que para o homem é uma situação agradável, boa, confortável, e você identificar que o que Deus queria para você estava muito além daquilo que você estava vivendo. Então, eu acho que o Sola Deu Glória é muito isso, sabe? De a gente negar a si, às vezes a gente toma decisões que não são colocadas primeiramente nos pés do Senhor, né? A gente toma decisões, eu mesmo, falo por mim mesmo, tomei muitas decisões sem perguntar a Deus se era aquilo que Ele queria para minha vida e se era realmente aquilo que Ele gostaria que eu fizesse. E aí quebrei a cara, né? Porque
eu estava fazendo aquilo pensando no meu eu, no que era bom para mim, no meu raciocínio. No meu raciocínio, o que é bom para mim? Qual é a atitude que eu devo tomar? Eu vou tomar essa atitude. Para mim é melhor isso. E eu não fui colocar aos pés de Deus para saber, Deus, é isso que você quer de mim? Não. Só depois que eu fui entender e analisar que aquela atitude que eu tomei não era uma atitude que glorificava a Deus, e sim que me colocava Uhum. como beneficiário da situação. É uma experiência que a gente pode. Uma vez a gente fez isso com a liderança, a gente lá da igreja, né? A gente separou a turma, aí falou assim: coloque aí todas as idealizações, tudo aquilo que você entende que você quer conquistar, que você quer, que você almeja, coloca aí, pode botar, pode botar. Aí a pessoa botava papel, pá, 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 pá. Aí todo mundo botou, pronto. Aí, dentre todas essas opções aí, quais são aquelas que você pode dizer que você glorifica a Deus através delas? Porque quando você vai para o papel e começa a colocar aquilo que você almeja, cara, você esquece totalmente da glória de Deus. Você sempre vai olhar para si. Exatamente. Você Isso aí. sempre, não, eu almejo isso, eu quero isso. Eu. E é por isso que a nossa oração, né, ela tinha que começar sempre uma com doxologia, né? Como fala, sempre com adoração a Deus, que inclusive Jesus ensinou dessa forma. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, se a gente inicia já adorando a Deus, né? Às vezes as pessoas falam assim: rapaz, tem gente que ora 1 hora, 2 horas. Eu não consigo orar esse tempo todo, não. Mas é porque faz o exercício errado. Por exemplo, só aqui a gente, se orar 5 minutos por cada um de nós aqui, já foi 15 minutos. Se eu tiver agora, se você pensar, se você tiver 10 pessoas do seu núcleo familiar, dos seus amigos, e se você tirar 5 minutos para orar por cada um deles, vai dar muito mais de 1 hora. Mas por que a gente é muito egoísta, né? Por que a gente é rápido na nossa oração? Porque pensa só... Só aqui, ó. É só pedindo, é só isso, só eu. Parem para fazer um teste. Não peça nada e só agradeça. Só agradeça. Faça uma oração só de agradecimento. Vai ver a experiência maravilhosa. É muito bom. Oração de agradecimento. É aquele momento que você vai só orar para agradecer. São experiências. Então, faça uma lista das coisas que você almeja e o que isso pode glorificar a Deus. Quando a gente for ver, meu amigo, quase nada. Quase nada. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas glória a Deus por esse episódio. Assim, glória a Deus pela nossa conversa. Assim, não sei quem tá assistindo aí, né, depois. Se você vai ser tão edificado quanto a gente. Eu tô... E o pastor também, porque quando a gente conversa, a gente traz à memória muitas coisas. Com certeza, né? Então, com certeza. pra mim foi muito edificante mesmo. E para Deus toda honra e toda glória. Nada é a gente aqui, tudo é para honra e glória dele. Que bênção, que bênção. Sempre um prazer, sempre eu falo com o Matos, tá ali, ele tá prova que eu já falei com ele que sempre quando teve o acampamento dos radicais, e eu tava lá e vejo que realmente você tem sido um instrumento na mão de Deus, né? Amém. Glória a Deus por isso. Não é querendo, digamos assim, exaltar e nada. A gente já falou aqui quanto idolatria, galera. Mas é isso. É só um sentimento. E como eu externei lá no início do podcast, eu tô falando aqui agora. E agradecer pela sua presença, por você estar aqui, Amém. ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito alegre com isso, né? Quando o senhor confirmou para que você viria e tudo mais. Agradecer o pessoal que está acompanhando aqui. Para qual câmera eu olho? Para aquela aqui? Meu editor. Tá de lá? De lá? Daqui? Enfim, agradecer o pessoal que acompanhou até aqui. Muito obrigado. Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado aí ao canal. Peço que vocês continuem aí nos apoiando, compartilhando, dando like. Compartilhe com o periquito, com o cachorro, com a mamãe, com o papai. Vai compartilhando aí.
para que mais pessoas sejam edificadas, como a gente vem falando, já falou em outros vídeos, a gente iniciou esse projeto aqui para glorificar a Deus mesmo e estar compartilhando do Evangelho, estar edificando, sendo instrumento na mão de Deus aqui para estar edificando outras vidas, e essa mensagem seja aí alcançada por muitas e muitas pessoas aí. Esse é o nosso objetivo. Gostaria que o pastor pudesse, se quisesse compartilhar aí as suas redes sociais, falasse aí onde o pessoal encontra você e tudo mais. Rapaz, eu sou A gente tão vai ruim. anexar aqui no link. Eu sou tão ruim, mas Você é moderno, eu acho que o meu Instagram é Elisafá. Eu acho que é só isso. A gente vai colocar aqui. Acha lá e bota, vai aí. procurar. Rapaz, eu sou tão ruim com esse negócio de rede social. Mas de vez em quando eu posto alguma coisa assim que eu esqueço. Mas eu que agradeço pelo convite, né? E é interessante que todos os lugares que você disse que me viu, você também estava lá. Então, não era só eu que estava servindo, você também estava, né? Então, você também tem sua parcela de importância em todos os lugares que eu estive, né? Então, em todos os lugares que eu estive, você também estava. Então, se eu estava fazendo alguma coisa, você também estava fazendo algo para o Senhor lá. Então, para Deus toda a honra e toda a glória, porque Amém. todos nós estávamos ali servindo, né? Verdade. Então, eu que agradeço. Eu gosto demais de bate-papo desse jeito, assim, mais aberto, mais livre, sem muito script, sem muitas coisas. Porque lá no seminário a gente é meio fechado para fazer as coisas, né? A Tem gente que estar tem que ali. estar ali, mas assim, mais livre, que a gente poder falar mais abertamente. Mas eu gostei demais mesmo. E estou aí à disposição. Quando vocês quiserem mais outro Não fale isso não, bate-papo. senão a gente vai ficar chamando toda... Eu tô Já tá falando- arranjando problema. Eu gosto mesmo, gosto mesmo. Então, Rapaz. estou aí à disposição. Amém, amém. Valeu. Agradecer, Rodrigo já agradeceu, mas agradecer também pela sua participação. Na quarta-feira à noite, né? O cara poderia estar descansando, fazendo qualquer outra coisa, tá aqui nesse projeto aí, bem inicial, bem embrionário ainda, mas que tudo é para a glória de Deus. Até a gente sempre conversa aqui. Fala, se um dia o Senhor quiser que esse projeto cresça, amém. Também se ele não quiser, como Amém a gente brinca também. aqui, se as 10 pessoas que assistem, essas 10 pessoas Exatamente. forem edificadas, amém. Amém. É para a glória dele, não é para a glória nossa. Aquele negócio, se ele quiser crescer, se não, enquanto ele nos der saúde, nos der condições, nos der disposição, estaremos fazendo, porque é para a glória dele. E a gente sabe que não é só no muito, né, na grande quantidade que Deus age. Se fosse pensar assim, talvez hoje nós não tivéssemos sido atingidos pelo Evangelho. Pessoas se dispuseram, às vezes, e muitos plantaram, e às vezes não viram A colheita, no caso. dos frutos verdade. que plantaram. É. E hoje nós colhemos isso. Talvez os apóstolos lá da época de Cristo, os 12, Tinha eles sempre. não imaginariam que Aham. 2000 anos depois a igreja ainda estaria aí, com tantas pessoas, tantas formas diferentes. Eu fico imaginando Paulo, como Paulo seria empolgado hoje, vendo as possibilidades de pregar o evangelho, né? Porque Paulo ele usava tudo que ele tinha na época dele, os recursos que ele tinha, para a época ele usava e saía, sabe, não tinha dificuldade em tempo, fora de tempo, em condições favoráveis, ou você está favorável. Paulo fazia isso. Imagine hoje vendo o fruto do trabalho dele e com as condições que nós temos hoje, né? Eu aprendi, Hum. não sei se ainda tem tempo, Tem sim. eu aprendi que, assim, se eu fosse chamado para pregar para 10 mil pessoas, eu teria que me preparar, né? Poxa, 10 mil pessoas, eu vou ter que fazer um sermão, preparar, me organizar. Mas se eu fosse chamado para pregar para uma pessoa, eu teria que me preparar do mesmo jeito que Uhum. fosse para essas 10 mil. Então, não é questão de número, é questão de almas, né? Isso. Então, quando eu penso em reino de Deus, eu não penso em números. Eu não estou preocupado se a igreja vai ficar cheia, se a igreja não vai ficar, porque uma pessoa pode fazer a grande diferença para o reino de Deus, né? Verdade. Como Martinho Lutero fez, era uma pessoa só, Isso. né? Então, uma pessoa pode fazer toda a diferença. E, de repente, pode ser um grande pregador no futuro, né? Que vocês estão falando aqui, um rapaz, um garoto assiste e toma uma decisão para a vida dele e quem sabe não vai ser um dos grandes pregadores do mundo, né? Que foi através de um bate-papo nosso aqui que fez a diferença. E talvez ele nem fique sabendo, nem precisa, porque a glória é para Deus. Né? É verdade. Ele não precisa nem verdade. ficar sabendo, Não, a glória não é pra ele. precisa.
Vamos só a gente ser participante, às vezes sempre eu falo, só Deus permitir que a gente seja participante dessa grande obra dele, meu irmão, É, é, é uma vida de gratidão. A gente tem que agradecer a Deus por fazer parte, né? Somos privilegiados. Amém. Obrigado. Tem que acabar, infelizmente. E Tem que acabar. vamos colocar aí todas as informações aí na descrição, o contato aí do pastor, da igreja que ele ministra lá, a IBC, enfim, vai estar tudo colocado aí na descrição. Agradeço. Sim, só lembrando, já que é o último vídeo, né? O último vídeo dessa sequência, né? Hoje, Ó. hoje é o último Tá vendo? Solas, né? Hoje a gente tá fechando. Provavelmente esse episódio aqui vai na primeira quarta-feira de novembro. Primeira quarta-feira de novembro deve ser lançado esse episódio. Se a gente conseguir seguir a sequência que a gente tá querendo, né? Deve ser a primeira quarta-feira de novembro. Então, agradecer quem acompanhou. É um agradecimento especial, né? Por E a comissão que acompanhou, né? Os guerreiros que acompanharam. desde o início. Né, a gente sempre fala aqui que é desafiador fazer um podcast também, porque hoje em dia a gente tá cada vez querendo consumir conteúdo mais rápido, né? É o TikTok, a galera. Há pouco tempo era vídeo de 20 minutos no YouTube. Hoje em dia a maior parte das pessoas não tem paciência de 20 minutos, é 10. E muito nem 10 mais tem. Tem que ser 1 minuto ou 2, que é Reels, né? É Shorts. Então, assim, quem assistiu, quem conseguiu assistir os 5 episódios, chegou até aqui. Você é um vitorioso, você é um guerreiro. Só que não tem dinheiro, não dá prêmio pra ninguém, não. Então, só fico muito obrigado. Muito obrigado. É verdade. Obrigado aí, o pessoal. E continue nos apoiando, viu? Eu coloco os comentários, coloco as sugestões. Estamos vendo aí tudo que vocês têm colocado, tudo que vocês têm falado. As 10 pessoas que nos assistem. Mas tamo aí. Obrigado ao pastor, obrigado ao Ilcinho, obrigado a Matos ali, que guerreiro tá ali apoiando ali nos bastidores. Amém? Valeu. Valeu. Tamo junto.